esteja convosco. Hoje é dia 23 de abril de 2016. Faltam 9 minutos para as 2 horas da manhã. E eu venho compartilhar com vocês um sonho ao qual eu tive no dia 19 ou dia 20. Eu sonhei com uma missionária que eu conheci há alguns anos. Ela era da cidade de Mato Grosso e ela veio fazer algumas campanhas aqui na minha cidade e através dessas campanhas eu vim conhecer ela. E passado alguns meses ou algum ano ela foi embora para a Alemanha, viajou para vários lugares e eu não tenho certeza se hoje ainda ela se encontra na Alemanha. Mas ela tem, a igreja onde ela congrega tem um canal no YouTube e eu já vi ela pregando por várias vezes nessa igreja. Enfim, tive um sonho com essa missionária e foi um sonho estranho, porque há muito tempo eu não falo com ela, há muito tempo eu não vejo ela. Não foi uma coisa que eu possa dizer assim, porque nós estávamos falando dela ou porque eu assisti algum vídeo dela. Não, simplesmente foi algo assim que aconteceu sem ter sem mais. E eu sonhei que essa missionária, ela estava numa casa, uma casa de madeira, uma casa bem humilde, e ela entrou nessa casa e essa casa ela estava cheia. Por todos os cantos que se olhava tinham gaiolas com morcegos dentro. Mas não eram assim morcegos pequenininhos, não era aqueles morcegos que a gente vê que fica com as perninhas para cima, fica quietinho. Essa missionária, ela foi essa casa, na verdade, ela era assim como em campos missionários, como se fosse um escritório, onde tudo o que está acontecendo no campo de missão é passado por ali. E tem um representante, como se fosse numa cidade, tem um prefeito ali que administra tudo o que acontece. E quando essa missionária ela entrou nesse escritorinho, como se fosse uma casinha de madeira bem humilde mesmo. E essa pessoa, ele era um professor, o que dava a entender, ele era um pesquisador. E ele estava sentado numa mesa, né? Ele estava sentado à mesa, melhor dizendo. Ele estava escrevendo, ele estava com um caderno, ele estava fazendo as anotações dele. E a missionária chegou, ela chegou assim, era um lugar que dava para perceber que era um lugar quente, porque eu via pela porta, assim, eu não estava lá, mas no sonho eu conseguia ver que tinha sol. E ela chegou com uma toalhinha secando o suor do pescoço, ela estava com a pele bem queimada do sol, ela transpirava muito. E ela pedia para essa pessoa que ela queria sair dali, que ela precisava voltar para a segunda terra natal dela. Como eu falei, eu não sei em qual país ela se encontra no momento. Eu sei que quando ela saiu do Brasil, ela foi para a Alemanha, até porque ela tinha, se eu não me engano, uma irmã dela que morava lá. E quando ela falava isso, que ela conversava, esses morcegos, eles eram de um tamanho anormal e eles se assemelhavam com macacos, porque eles grudavam nas jaulas, nas gaiolas, eles começavam a se debater, eles começavam a querer abrir aquilo ali. E eles tinham um tamanho muito anormal de um morcego de verdade. E enquanto ela falava que ela não queria mais ficar ali, que ela precisava voltar para a segunda terra natal dela, o
Então o pesquisador, o professor, ele continuava fazendo as anotações e ela falou assim que ela já estava com medo que ela tivesse doente. O que deu a entender no sonho é que esses morcegos eles estariam trazendo uma nova doença para o mundo, porque esse pesquisador, esse cientista, ele estava analisando esses morcegos, porque eles não eram morcegos normais, que ficam com as perninhas para cima, quietinho, alguns que comem frutas. Não, eles eram morcegos que pareciam que eles tinham vontade própria, eles se assemelhavam muito com macacos. E o professor, vendo o desespero dela, ele liberou que ela voltasse para a segunda terra natal, conforme ela disse no sonho. E quando ela, assim, no sonho não teve a sequência dela ir em algum lugar, pegar a mala dela. Eu vi ela num pier, para quem não sabe, é aquela ponte que onde param os barcos, seja no mar ou seja em lagos, onde para o barco para embarque e desembarque das pessoas. E quando ela chegou, se assemelhava, eu tinha comigo que fosse algum lugar parecido com Havaí, porque eram pessoas que estavam esperando ela, que estavam felizes com o retorno dela. Deu a entender que eram pessoas as quais ela já conhecia, um lugar onde ela já tinha estado ali. As pessoas estavam todas alegres ali, esperando ela, e ela apareceu com a mala dela, e as pessoas recebendo ela na maior alegria, na maior felicidade, com muitos abraços. Pessoas assim com trajes muito coloridos, e eu comecei a pesquisar na internet algo semelhante, e o que eu consegui chegar mais próximo foi a escadaria do Rio Grande. Era muito semelhante aquilo, porque o aspecto das pessoas eram os mesmos, as vestimentas das pessoas eram mesmas. O pier que eu consegui ver se assemelhava muito com a escadaria do rio. Eu vou ver se eu consigo colocar as imagenzinhas que eu consegui me aproximar mais fiel do sonho. Passei bastante tempo pesquisando, bastante tempo procurando, porque quando é um sonho assim, e eu gosto de procurar passar com mais clareza para vocês. É um vídeo mais trabalhoso, mas eu senti a necessidade de dividir esse sonho dessa forma, assim, tentando ilustrar. Eu espero em Deus que eu consiga colocar as imagenzinhas que eu separei. Então essas pessoas receberam ela com muita alegria, e assim foi o final do sonho. A sensação de ter vivido mesmo aquilo que eu vi, de ter estado nos lugares onde eu vi. E depois que eu acordei, eu fui orar, e eu conversando com Deus, Deus me colocou em meu coração que aqueles morcegos, que na verdade mais se pareciam com macacos, eles nada mais eram do que demônios. Eram demônios que estavam prestes a sair das gaiolas, a serem libertos, a serem espalhados pelo mundo. Talvez pelo povo da igreja estar brincando de ser crente, talvez pelo povo da igreja estar vivendo um status de crente, e a coluna da igreja, o remanescente da igreja, Deus tem recolhido, Deus os tem levado, e nós que ficamos aqui como os sucessores não estamos levando a sério. Então esses demônios, no sonho, eles estavam prestes a sair, e aquela missionária, ela transpirava muito, ela já não estava na sua saúde perfeita. Aquilo Deus me trouxe no coração, que mais uma nova doença está para vir por aí, e que tudo isso sim é obra do maligno, que nós precisamos
estar aptos a manusear sim a palavra de Deus. As pessoas que não acreditam nessas coisas, que não acreditam em sonhos proféticos, as pessoas que não acreditam em revelações, as pessoas que não acreditam na palavra de Deus, as pessoas que não acreditam em Deus, elas têm tantas outras coisas para elas fazer, elas têm tantas outras coisas para elas se preocupar, mas elas continuam vindo aonde a gente está proclamando a verdade, aonde a gente sabe que tem ainda um povo que quer ouvir a palavra de Deus, que quer ouvir as experiências que Deus tem nos dado e vem incomodar. Infelizmente, essa semana eu tive que bloquear um usuário porque eu respeito a opinião de todos, quem é ateu, quem serve o outro lado, quem serve a Deus, quem é católico, de todo o meu coração eu respeito, só que assim como eu respeito, eu também exijo respeito. Esse canal foi um sonho gerado no coração de Deus e eu não estou fazendo aqui nada para ofender ninguém, então eu não aceito que venha ninguém aqui para me ofender. Se você não concorda com o que é falado, se você não concorda com o que Deus tem me dado, aí é você com Deus. Se isso te faz mal, não assista, não clica ali para assistir. Se é algo que não te interessa, se é algo que não vai ser bom para a sua vida, se você não quer ter uma comunhão com Deus, não assista, porque aqui nesse canal o que você vai ver é isso. Então, você abençoado que veio por essa semana colocar vários comentários debochando, se prestando ao papel de filho de Belial, eu não vou falar nem infelizmente, mas felizmente o YouTube ele nos dá uma ferramenta que a gente pode bloquear esse usuário. Então eu sei que você tem tentado colocar comentários aqui, mas você não vai conseguir porque você foi bloqueado. E eu te dou um conselho. Você veio falar tanto daquele vídeo da onde eu falei que eu fui excluída da igreja. Ali, como eu falei que quando eu fui excluída, eu falei que eu sabia, que hoje eu sei o propósito do porquê eu fui excluída, porque eu não estava focada em Deus, eu estava focado no homem. Eu vi aquilo ali, o meu sofrimento, aquele passar ali como uma escola, eu vi como o amor de Deus, porque em Apocalipse o Senhor diz que Ele exorta aqueles aos quais Ele ama, e eu vi o cuidado dele, porque em momento algum Ele me desamparou. Agora você, meu irmão ou irmã, porque não tem foto e tem um nome ali que não é nome de pessoa, você fala tanto de amor, tanto de perdão, mas você fala com o coração transbordando ira, com o coração transbordando ódio. Meus vídeos vão ser sempre essa essência, vão ser sempre a essência da palavra de Deus e a essência daquilo que Deus me dá. Se isso te incomoda tanto, não perca o seu tempo aqui, porque é o que você vai ver. Então, aos meus queridos irmãos, amados, que me respeitam, que vêm aqui nos comentários trocar experiências comigo, todos os comentários que vocês deixam eu leio, todos os comentários que vocês deixam me edificam, eu consigo em relatos de testemunho, de visões, de sonhos que Deus tem dado a cada um de vocês, e vocês têm todo um carinho, toda uma dedicação de postar para mim, eu leio todos eles e eu consigo viajar nesses sonhos, nesses momentos que Deus tem dado para cada um de vocês. Então, que mais uma vez, como todos os meus vídeos eu falo, e eu vou continuar falando, assim como Jeremias fazia, como João Batista fazia sua voz ecoar no deserto, eu vou fazer minha voz ecoar aqui, porque todo vídeo que precisar falar, eu vou falar. É hora de jejuar um pouco mais, se consagrar um pouco mais, buscar um pouco mais, porque nesse sonho foi explícito que tem muitos demônios que estão prestes a ser soltos, que estão prestes a lançar doenças novas, porque todos os dias a gente está vendo
doenças aparecendo, e quando os médicos, cientistas, pesquisadores conseguem neutralizar um pouco essas doenças, já surgem outras novas, e essas doenças elas têm ceifado cada vez mais vida de pessoas. Então, independente de qualquer situação, que nós venhamos estar sempre ligados em Deus, que o Senhor venha nos proteger com o sangue do seu Filho Jesus Cristo, para que mal nenhum venha nos abater, para que praga nenhuma venha chegar à nossa tenda. Mas se for da vontade de Deus, nós estamos sujeitos à vontade dele. Se por acaso for a vontade dele que alguma dessas coisas aconteçam conosco e ele venha nos recolher por meio dessas coisas, que nós venhamos estar ligados nele e que nós venhamos nos encontrar com o Senhor e que nós venhamos gozar de uma alegre, feliz e vida eterna. Paz seja convosco.